Bom dia, teste, teste para começar. Todo mundo me vê e escuta bem? Acho que sim, né? Vou esperar aqui algumas respostas só para dar início. Bolso News, ok. É isso? Marcelo, ok. Beleza, beleza, beleza. Canter, ok. André, ok. MCJ, ok. Beleza. Tudo ok? Então, vamos para o nosso call de abertura da terça-feira, dia 22. Nós temos umas mudanças para o dia de hoje, tá? Que é o seguinte. A gente vai tentar organizar um pouco mais o call, porque ontem a gente começou com um call geral e depois no fim entravam alguns poucos ativos. Ontem já durou com um pouco mais de audiência, durou 1h40, um pouco mais estendido, e aí os assuntos meio que ficam misturados e até é difícil de concatenar e organizar as coisas. Então a gente estruturou da seguinte maneira: o primeiro momento, agora até mais ou menos às 10h05, 10h10, 10h15, vamos contextualizar o panorama geral do mercado, tá? Não só o mercado brasileiro, mas mercados globais, situação, panorama, alguns tópicos interessantes que porventura tenham chamado a atenção no dia de ontem, mas não só no dia de ontem, sempre pensando no contínuo das coisas, né? De como as coisas vêm se desenrolando. Porque é diferente, você já está num ônibus que está andando, que você entrar e cair de paraquedas e querer ainda pegar a janela. É um pouco mais complicado. Não que não dê para fazer, mas é mais complicado. Então pensar sempre no sentido do contínuo das coisas. Para isso eu já vou dar um toque que o call ele se complementa aí muito com os posts anteriores que já foram deixados lá no Gui Invest, no meu perfil. Tanto os calls que já foram gravados, desde os primeiros que foram no começo de abril, ainda num caráter bem experimental, a transmissão não estava boa. Enfim, a gente foi mais ou menos adequando as coisas, né, vendo como as coisas se comportavam e evoluindo nesse sentido. Quanto no blog, lá no blog, inclusive, vocês já podem ver. Eu tento postar o quanto antes todo o apanhado de notícias, estudos, ensaios, comentários que saem aí nas principais fontes do mundo. Tá? É Bloomberg, é Reuters, é as nacionais estrangeiras, a Associated Press, a F, a Market News International, enfim. Porque evidentemente eu não consigo falar, mesmo que assim eu faça um roteiro, um resumo, eu não consigo falar tudo aquilo que eu acho interessante, que aconteceu, algumas coisas se perdem e depois fica difícil voltar para trás. Fica um negócio meio esculhambado, meio bagunçado. Então, vocês já podem, antes de começar o call, já dar uma repassada. Se vocês forem ver lá, vocês já vão ver o noticiário. Até vou botar aqui alguma coisa, só para vocês verem como é que é. Vão aqui no blog, tem o link lá no Gui Invest, tá aqui, ó. Vamos abrir esse aqui e esse aqui, que foram os dois últimos. Essa aqui são as notícias, ó. Você tem aqui uma seção que eu chamo de seção telégrafo. Que são assim alguns flashes mais rápidos que eu vou capturando, até com uma rede de tweets que eu tenho, inclusive lá da agência Dow Jones, por exemplo. Você já pode ver aqui alguma coisa interessante. Por exemplo, o comentário do Citigroup aqui embaixo, né? O Banco Central Europeu não pode prever que os spreads se alarguem ainda mais, né? Os spreads da periferia do euro, notadamente Espanha, Itália e... Bom, Grécia nem se fala, mas Espanha, Itália, Irlanda e Portugal, com relação ao núcleo da zona do euro, que hoje está mais focada na Alemanha. A França já nem é considerada muito núcleo da zona do euro. A OECD dizendo que a Grécia vai encolher provavelmente 5,3% nesse ano. Temos um negócio interessante aqui, que a Alemanha hoje ofereceu 5 bilhões de euros em títulos de 2 anos, pagando o juro oficial. Atenção, o juro oficial é zero.
Você compra esse título da Alemanha e a única coisa que você tem é a garantia que daqui 2 anos, em 2014, você vai receber o exato valor nominal do título que você comprou. Ou seja, nem considera inflação. Nem considera inflação. É a primeira vez que isso acontece, né? Alguém oferecer, a Alemanha, né, principalmente, oferecer juros zero. E a demanda foi grande. Se isso não é aversão a risco, eu não sei o que é. Enfim, você já tem aqui uma perspectiva. Depois você tem o apanhado das notícias, né, coletadas, e aqui você tem uma pequena amostra. Eu costumo postar sempre uma no fim da noite anterior, tipo 11h30, meia-noite, tem lá também. E depois daquele período em diante, elas se acumulam aqui. Então aqui você já pode ver que, por exemplo, a Noruega teve um PIB melhor, né? Um strong GDP no primeiro trimestre. A agência de estatística da Itália dizendo que a Itália terá contração de 1,5% em 2012. Prévia da inflação oficial acelera para 0,51% em maio, diz o IBGE. Perdas totais da Espanha podem chegar a 260 bilhões de euros, estima o International Institute of Finance, que é comandado pelo Charles Dallara. Spanish Dutch funding cost move opposite at auctions. Claro que muitas vezes o título não dá a exata dimensão da notícia, mas na maioria dos casos você teria que me pedir para eu mandar a notícia inteira. Eu tenho elas registradas e gravadas, mas ela já dá uma noção do que pode estar acontecendo. No caso, os yields da Espanha em alta e os da Holanda em baixa. Quer dizer, os custos para financiar o Estado espanhol estão cada vez mais caros para a Espanha e para a Holanda se movem na direção contrária. Aqui um estudo, não sei de quem é, mas depois posso ver, The Global Growth Outlook in One Huge Chart. Deve ser aquela da OECD. Tá? Ela mostra como o mercado, o PIB veio subindo ao longo da última década e as projeções até 2014, 2005. Então são coisas que eu acho interessante ficar acompanhando. Eu faço parte de uma vertente que não usa análise técnica de uma forma isolada, né, de uma forma, como diria... porque esse, inclusive, uma das correntes mais clássicas dentro da análise técnica é essa, né? Que você não deve ler o noticiário para não ser influenciado. Eu discordo veementemente disso. Eu acho que é importante se inteirar do rumo que está acontecendo, porque um grande componente do mercado, do desenvolvimento do mercado, é em cima do comportamento emocional. E muitas dessas coisas a gente pode filtrar, inclusive, pelo noticiário. Então a pessoa acaba desenvolvendo uma certa habilidade entre lendo o noticiário e filtrando as coisas que realmente são interessantes. E até uma das coisas que vimos tratando, salve Diegão, valeu Saci, obrigado, bom dia a todos. Uma das coisas que vimos comentando é como nessa última perna de baixa do mercado, o que acontece parece que há uma espiral de negatividade, porque o mercado vai caindo e as notícias ruins não param de acontecer. E o que acontece é que a emotividade leva... deixa eu mudar o foco aqui. A emotividade leva com que a pessoa, vendo o mercado em queda e lendo o noticiário ainda mais pesado, comece a pensar ainda mais queda, comece a ficar ainda mais pessimista. Isso leva com que, lá no fringir dos ovos, a massa, o varejo, é aquele que não sabe muito das coisas, acaba levando o sentimento do noticiário para dentro dos mercados e acaba vendendo muitas vezes na mínima. Não é novidade que depois o Ibov, por exemplo, depois de 8 quedas, que é um evento que não se via desde 2001, já vimos tratando no blog e no call aqui, em 2001 o mercado teve uma sequência de 8 quedas, cujo 8º dia de queda finalizou exatamente no dia 11 de setembro de 2001, perdão, é o dia dos atentados. Ou seja, o mercado caiu 7 dias na sequência,
E quando muita gente achou que já estava sobrevendido, aí veio o 11 de setembro e realmente enterrou no 8º dia. No dia 11 de setembro. Aí foi queda, e no dia 12 subiu mais um pouco, ficou assim, um fundo em volatilidade. Parece que a conexão caiu aqui, não sei o que aconteceu. Já vai voltar. Um pico de negatividade, enfim, voltou. Aí o mercado fez, voltando ao nosso raciocínio, o mercado fez um fundo com volatilidade, quer dizer, ele ficou mais ou menos assim, um período de tempo, dia 12, 13, 14. Os mercados americanos ficaram fechados uma semana aí, até porque foram em Nova York e o centro financeiro ficou detonado. Mas depois o mercado engatou uma alta. E provavelmente, depois aqui, ó, mostrando, né, o que eu vou falar agora, você já tem uma prévia escrita no blog do sentimento do mercado, né, das coisas que aconteceram na madrugada, como fechou ontem. Aqui está, mais ou menos. Você pode passar lá, deixa eu mostrar aqui. Está aqui na tela. Né, o índice M12, 22 de maio, pré-abertura. Aqui vai, o panorama de fechamento, tudo no contínuo. Você pode acessar como estava aqui a situação nos posts anteriores. E aqui você já vê a tônica do dia, uma das tônicas, né, que ontem foi um dia bom no mercado, altas generalizadas, né, tivemos um bom repique aqui, dando esperança aí para muita gente, os comprados que não largaram o osso nessa queda toda. Bolzones, o blog, você vai ali no meu perfil, ali no Guinvest, sempre tem o post, ali dá para acessar direto, tá? Mas se não, depois aqui eu ponho no final.